Da Câmara Municipal de Divinópolis, doutor Delano Santiago, ele que vai fazer um balanço do mandato nesse primeiro semestre de 2025 e já está aqui. Bom dia, doutor Delano. Bom dia, né? Isso é muito bom, porque em vez da gente estar apresentando o programa como eu e a Carla fizemos nas férias da Dirlene, hoje eu estou como entrevistado. Mas antes de eu começar a fazer qualquer ato na minha vida, do meu dia de trabalho, a primeira coisa que eu faço é o Evangelho. E eu nunca fiz isso que eu vou fazer hoje. A Carla é minha ouvinte direto do Evangelho. E hoje eu vou dedicar o Evangelho para ela e depois você me conta se você precisava de ouvir essas palavras que Jesus fala hoje. Então você que está me ouvindo pela primeira vez, a gente fala o Evangelho todos os dias. Então vamos lá, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo dessa sexta-feira, dia 25 de julho, falado por Mateus no capítulo 20. Senhor, me livra dos maus pensamentos, das más palavras, das más ações e condutas. E livre a vida de todo ouvinte que está nos ouvindo, do Ian que está ali na manutenção da mesa, a Carla na entrevista, o dono dessa rádio, os funcionários, todos, de todo o mal que quer entrar entre nós, porque é muito, mas Deus há de afastar. Ouçam a beleza. Naquele tempo, Salomé, que era esposa de Zebedeu, mãe dos discípulos Tiago e João, chegou perto de Jesus, porque Jesus tinha acabado de falar que ele entraria no reino dele. Então Salomé, ela tinha um olho muito grande e ambiciosa, chata, Zebedeu custava aguentar ela. Então ela falou para Zebedeu, vou pedir Jesus Cristo, já que eu sou prima de Maria, a mãe dele, eu vou lá, porque ele vai ser rei, eu vou pedir então para o meu filho João e meu filho Tiago sentar do lado direito, que aí um vai ser vice-rei e o outro vice-segundo rei. Aí Zebedeu chamou a atenção dela, e Tiago e João também não faz isso não, mãe. Você conhece Jesus, ele não é fácil, aí eu vou fazer. E ela não deu outra, né? Porque quando uma mulher quer, ninguém segura. Então, o que aconteceu? Salomé viu Jesus, virou para Jesus e falou assim, Senhor, eu preciso te pedir uma coisa. E ajoelhou nos pés de Jesus. Jesus fala, o que você quer, Salomé? Olha, eu gostaria que o Senhor colocasse no seu reino o meu filho João de um lado e o meu filho Tiago maior do outro. E aí Jesus falou assim, mulher, você e seus filhos sabem o que me impede? Aí eles olharam para ela e falaram, sabemos sim, vocês não podem tomar do meu cálice, disse Jesus. E eles olharam e falaram, podemos tomar sim. Aí Jesus então respondeu para todos, então tudo bem, vocês podem tomar o meu cálice, porém não podem passar pelo que eu vou passar, mas a escolha de quem vai ficar à direita e à esquerda não é minha, é do Pai que está no céu. E aí os outros discípulos, os outros 10 que estavam lá, ficaram com muita raiva de João e Tiago e começaram a xingar e discutir entre eles. Jesus, que fala através de parábola, falou, pode parar de brigar entre vocês, porque eu vou te falar uma coisa, vocês todos agora, porque estavam brigando muito, as nações são governadas com pessoas de pulsos muito fortes e as cidades com pessoas que comandam os outros. E aqui entre vocês não podem fazer isso. Quem quiser ser o maior entre vocês, que seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo. Porque eu, o Senhor de vocês, eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir e vim ao mundo para dar a minha vida em ressurreição dos muitos pecadores que estão aqui. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós temos o tempo do rádio, isso aqui dava um dia inteiro para falar, mas eu vou resumir rapidamente o que esse evangelho representa, porque muito ouvinte está precisando de ouvir. Primeiro, o atrevimento que a gente tem para aproveitar em 2025 de algumas amizades para subir na vida sem estudo e sem êxito. Esse é o primeiro recado de 2025. Eu sou amigo do presidente, eu sou amigo do governador, sou amigo do senador, sou amigo do prefeito, sou amigo do vereador. Não tem jeito de arrumar uma boquinha para mim não, porque foi isso que Salomé quis. Uma boquinha para João e Tiago maior. Esse é o recado. Vai arrumar a boquinha, sentando na sua bunda, estudando um livro, passando um concurso público e mostrando que você não precisa de ajudinha, que você pode tanto quanto os que estão te governando. Esse é o primeiro recado. E o último, por causa do tempo, e talvez seja o mais importante, tem um monte de gente que está querendo ser grande
humilhando os pequenos. E aí vem Jesus, vocês, meus discípulos, o que quiser ser o maior entre vocês, passa a servir uns aos outros, porque aí o povo vai falar, aquela é uma boa radialista, aquele é um bom comandante da mesa da rádio, e não, você sabe, na fofoca, não na entrega, não no denuncismo. Mostre com humildade, trabalho e serviço. Servidão, serviço, que você é muito melhor. E diminua um pedaço da sua língua. A língua é um bom chicote, mas não para nós seres humanos. Olha que lindo. Então que Deus esteja conosco. E eu sei que existe o tempo do rádio, então eu acabei utilizando um pedaço bom do meu tempo. Mas eu acho que todo mundo precisava de ouvir isso, viu? Uma boa sexta, um bom final de semana. E agora nós vamos começar a entrevista. É isso mesmo, mas eu vou comentar esse evangelho. Realmente, essa questão da ambição, o pessoal tem que deixar de lado, porque tem muita gente realmente que pensa aí só nele, quer aí puxar saco de todo mundo, quer humilhar todo mundo, e a vida não é assim, tem espaço para todo mundo, e a gente tem que viver realmente na humildade, como o doutor Delano disse. Bom, agora começando esse balanço do mandato, primeiro semestre de 2025, vamos falar de saúde. Você faz parte da comissão de saúde, vamos começar aí com a questão da UPA. Eu já vou de cara falar de UPA, né? E aí, você acha que melhorou o atendimento, não melhorou, tem fila de espera, não tem? Vamos começar com UPA. Vamos lá, né? A Carla Mariela, ela só me põe na parede. Eu faço parte da comissão de saúde, hoje eu dirijo ela, né? Eu estou o presidente lá, sou eu, o Rossi José Milton e o Tia Guiar. Nós três somos a comissão de saúde do município. E a UPA, ela falou assim, melhorou a Carla, piorou, tá igual. Na minha visão, melhorou no termo de atendimento. O que acontece? As pessoas estão ficando menos tempo lá na fila. Porém, eu preciso que vocês saibam que nós temos 230 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, nós teríamos que ter uma UPA. Então, em Divinópolis, com 230 mil habitantes, nós teremos que ter, no mínimo, 2 UPAs. Então, por que o negócio lá às vezes, quando o bicho pega, o frio aperta, as pneumonias, as tosses, as viroses e as bacteremias aumentam, não aguenta o fluxo? Claro que não. Porque todos, se não sabem, precisam saber. Você sabia que a UPA não é de Divinópolis? Não é de Divinópolis? É também de Divinópolis. A UPA, nós não tínhamos, quando ela foi feita, a quantidade de habitantes por metro quadrado. Então, sabe o que nós tivemos que fazer? Olha para você ver. Aí todo mundo entende por que a UPA é sobrecarregada. A UPA não é de Divinópolis, não. Ela é também de Divinópolis. Uhum. Ela é de Cajuru. Existe essa diferença, né? De ser também e também. De Divinópolis. Ela é de Cajuru. Ela é de Pará de Minas. Ela é de Mateus Leme, ela é de Oliveira, ela é do Centro-Oeste, do Vale do Itapecerica, que teve que ajuntar para ter o número de habitantes para fazer a UPA. Olha para você ver. Então a UPA não é só de Divinópolis? Não. É de 230 mil pessoas, mas você soma a quantidade de habitantes de Cajuru, mas você soma a quantidade de habitantes de Oliveira, a quantidade de habitantes de Itapecerica, a quantidade... e vai. Isso é 1 milhão de pessoas. Aqui, não tem jeito de uma coisa que tem 500, 600 mil pessoas, com um lugar para atender, que não fique sobrecarregado. Não é. Não tem jeito. Essa informação quase ninguém tem que está nos ouvindo. Porque eles falam assim, a UPA de Divinópolis, deveria falar assim, a UPA também de Divinópolis. Porque ela não é só de Divinópolis. E engraçado, né? A gente só vê a secretária de saúde do município e o prefeito de Divinópolis lá na UPA. Vocês não repararam isso, não? Cadê os outros prefeitos e os outros secretários cujos moradores das cidades deles também usam a UPA? Cadê? Quando tem um problema na UPA, quem que você vê lá? A manchete de toda a mídia. Prefeito de Divinópolis, secretária de saúde, joga pedra nos dois até falar chega. Mas cadê os outros prefeitos e as outras secretárias de saúde? Pinerou, faz de bobo. Ah, gente, aguarde o hospital público. Se nós temos uma UPA com esse problemão, imagina com 53 cidades. Vai ser só o prefeito
de Divinópolis. Você acha que o hospital público regional, ao invés de desafogar aí a questão da UPA, vai piorar com a chegada de mais gente da região? Vai continuar do mesmo jeito. Na verdade, o hospital público, a UPA é uma pequena amostragem do que vai ser o hospital público. Uma pequenina. Porque se nós temos uma UPA com 4, 5 cidades e sobrecarregada, imagina um hospital público com 53 prefeitos. Você só vê falar o prefeito de Divinópolis. Parece que o hospital público também é de Divinópolis. Aqui, 53 secretários de saúde, cadê eles? Só vê falar da coitada da nossa secretária Sheila. Ou seja, sobrecarregam a nossa secretária, sobrecarregam o nosso prefeito e quem usa sai de bom. O nosso prefeito Gleidson tem uma tarefa muito árdua pela frente. E a nossa secretária Sheila também. Por quê? Porque só ele é apedrejado. O hospital não acabou. Ué, mas cadê os outros prefeitos? Cadê as outras secretárias de saúde? Não, eles só enxergam a nossa e o nosso prefeito. Então, a UPA nada mais é do que uma pequena amostragem do que vai virar o hospital público, que vai lotar. Ô, gente, eu sou médico. Eu sou enfermeira há 30 anos e médica há 22. Eu vi esse cinema já. O final, eu já sei como é que vai ser. Aqui, se você vai ter 53 cidades para usar aqui, sabe o que eles vão fazer? Põe na ambulância, Divinópolis. E aí vão deixar a nossa secretária municipal enlouquecida. O nosso prefeito, enlouquecido. Mas tinha que vir com a ambulância e o prefeito e a secretária de saúde também na ambulância. Mas não. Então, eu já estou vendo o que vai acontecer lá. Porque isso está acontecendo aqui. Não é agora não, tá? Porque a sobrecarga, a quantidade de atendimentos, a fila de espera melhorou muito. Mas imagina quando isso passar para essa amostragem de 53. Então, gente, todo mundo está falando que o hospital público é a solução. Não, ele vai ajudar, né? Não é solução, não. Solução seria cada 53 cidades que vai usar aqui ter o seu hospital público. Ué, e deixar Divinópolis com o hospital público deles. Tem jeito? Não. Porque não, para fazer um hospital só pode ser feito na macro-região. Isso também vocês precisam de entender, quem está nos ouvindo. Quer ver? Outra pergunta. Você pode me falar assim para mim, Delano? Mas eu quero saber também do tal do lixão. Você concorda ou discorda? Porque você também é presidente da Comissão do Meio Ambiente? Fala para mim. E aí, Delano? Eu quero saber também sobre o lixão. Você também é presidente da Comissão do Meio Ambiente. Comissão de Meio Ambiente. É só fincado, né? Então tem aqui. Não adianta gritar, não. Fazer abaixo-assinado, faixa, fechar a rua. Você precisa de entender que política é bonito demais. Mas ela não é para amador. Política é para profissional. Tem um monte aí gritando ao léu sem saber. Política é lindo, mas você tem que saber estudar aonde que é. Existem as micro-regiões e as macro-regiões. Divinópolis, por a quantidade de habitantes, pela a disponibilidade e localização, se tornou macro-região. Quando você se torna macro-região, você tem que aceitar. Faz uma reunião com o prefeito, secretário, mas lá atrás. Isso aconteceu há mais de 20 anos. Vocês, a partir de hoje, são macro-regiões. Você é a macro-região do Centro-Oeste. Bom, é bom. Ser macro-região do Centro-Oeste, olha que beleza. O recurso do governo, do Estado e do Federal cai logo aqui, ó, na macro, Divinópolis. Os problemas dos 53 caem na macro. Então, a macro é Divinópolis. Divinópolis recebe mais dinheiro do que todas as cidades, porque carrega o título de macro. As micro são as pequenas cidades ao nosso entorno. Então, se Divinópolis é macro, aqui recebeu o hospital público, que bom, não é? Mas recebeu também o lixão. Mas o lixão nós não queremos. Tem que querer, não. Só se pegar o título de macro com as verbas gigantescas que são direcionadas às macros e às micro e falar assim, não pode ir para outra cidade. É só esta forma, não tem jeito. O lixão tem que ser aqui, é lei federal. Não é? E o povo fica gritando, né? Parecendo que é culpa do Gleidson, parecendo que é culpa do secretário de Meio Ambiente. Né? Não, é culpa do governo federal que fez a bendita da lei. Se ele não quer que seja assim, é lá que tem que trabalhar.
O ministro do meio ambiente lá, a ministra, tem que falar assim, não, os macro-regiões têm o poder de não querer aceitar hospital e nem lixão. Então, é importante saber que o lixão vai ter que ser assim, a menos que uma lei federal dê liberdade para que o prefeito que conduz a macro-região possa ter liberdade de falar assim, eu não quero, não tem que querer. É lei. Lei tem que cumprir, gente. Não tem jeito, não. Então, isso é muito bacana, porque quando a gente faz isso, a gente para de instruir mal as pessoas daquela máquina ali, ó, que o meu assessor Matheus, que é responsável por aquilo ali, para fazer aquilo ali, está fazendo. Aquela máquina é perigosa, chama celular. Né? E essa máquina aqui também é perigosa. Essa máquina, ela chama mídia. E essa máquina, televisão, também é perigosa, porque eu pego umas pessoas que não têm instrução, venho aqui para a mídia falada, para a mídia vista, a falada ali, a vista e a escrita, e falo. 3 pessoas não sabem o que está falando, Divinópolis vai fazer lixão, e os bairros, tal. Não é assim. Divinópolis não quer lixão, não. A gente só queria um hospital só para nós cuidar, mas não tem jeito, não tem orçamento. Então, para pegar o orçamento, tem que vir dinheiro das micro-regiões para sustentar a macro. E se é macro, vem mais dinheiro para macro. E aí, vindo mais dinheiro da macro, é por isso também, que é uma curiosidade, mas eu acho que você, o Ian sabe também, os ouvintes devem saber, que aqui é a sede do Estado da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui tem a sede. A sede, inclusive, a Secretaria de Estado também, de Saúde, é aqui. A subsecretaria tem que ser aqui. Então, por exemplo, a delegada regional de Estado de Saúde, acho que é Keila. Keila, né? É aqui que tem que ser a sede. A Secretaria de Estado de Saúde é aqui que tem que ser a sede. Por quê? Porque são macros. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente precisa saber orientar as pessoas, né? E de falar assim, aqui, isso está vindo para cá, é por causa de uma lei federal. Agora, tá entendido, né, gente? O lixão, né? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos representantes federais. Mas deixa eu contar para vocês. Eles também têm esse estudo, né? Nós temos que pressionar eles e falar assim, isso não vai acontecer não, tá? Mas vamos dizer que a Alice saiu do País das Maravilhas e veio em Divinópolis, visitar Divinópolis. Ela saiu do País das Maravilhas. País das Maravilhas é Brasília. É o País das Maravilhas. Aí essa saiu de lá e veio para a realidade. Chegou aqui e falou, não, mas não, vai fazer um lixão ali naquele lugar. E os lençóis freáticos, não sei o quê. Não, gente, o lixão, quando ele é de verdade, quando ele existe mesmo, com todas as regras que tem que existir, existe todas as drenagens que minimizam ou praticamente extinguem a possibilidade de contaminação de lençóis freáticos. As pessoas falam, ao léu. E tem que ser aqui. Não tem coré, não. Agora, o lugar, o local, pode ser discutido. Mas o trazer para cá não tem jeito, não. Ah, mas você quer ver? Quer ver uma coisa, um exemplo? Que é bonito demais, gente. Eu amo o que eu faço bem feito e estudo para fazer isso bem feito. Quer ver? Na porta da sua casa, Carla Mariela, e na minha tem um lixo. Tá lá na porta. Os vizinhos dos outros prédios lá da sua casa, tem regra. No meu prédio cumpre, viu? Só pode segunda, quarta e sexta pôr o lixo para fora. Quem põe antes ganha multa, vê na câmera e o síndico bate lá na casa dele, vai lá tirar seu lixo. Sabe o que os outros prédios em voltas e casas que não têm regras fazem? Pega o lixo deles e põe na nossa lixeira que tá limpinha. Então, o lixão, qual bairro você mora? São José. E eu moro aqui, o meu é chique. O meu, quando é os metidos a rico, que aqui em Divinópolis tem vários falsos ricos, né, lotado. Então, os metidos a rico falam que é Cidil. Os classe média, Jardim América. E os pobres, Pintaceso. Então, é uma tristeza, mas é lá mesmo, é no Pintaceso. Aí tem até o quarto, viu, Vila Cruzeiro. É chique o trem. Você pode falar os 4. No caso, eu prefiro... Ah, mas em termos de IPTU, chega é o do Cidil, o valor. Mas voltando ao assunto, eu moro ali perto do quartel. Eu não quero o lixo lá perto da meu bairro, não. Pode fazer o lixão lá no Porto Velho? Ninguém vai querer lixão, né? Oi, lixo próximo da sua casa, né? Ah, não, pode estar que é longe de todo mundo. Vamos pôr o lixão lá? O que você acha, Ian? Não vou querer, não. O Matheus... Todo mundo fala, não vou querer. Não vou querer, não. Não vou querer, não, gente. Não
Não vai mesmo, mas não tem querer, vai ter que aceitar. E para aceitar, vai ter que ter muita discussão, vai ter que ter muito embate, vai ter, e é o bonito da democracia quando ela é de verdade, que nós estamos vivendo muitas, não é aqui no Brasil não, viu? No Brasil não acontece nada, aqui é tudo jóia. Mas em outros países estão vivendo democracia que não existe, aqui não, aqui tudo está certo. Que é uma beleza que a gente hoje tem que ter cuidado com isso, com o que você fala. Né, que senão a gente já sai daqui direto para Floramar. É impressionante a coitadez, a dificuldade com tanta tecnologia. As pessoas não estão vivendo mais em 2025. A maior arte do ser humano é conversar. A maior arte do ser humano é conviver. Nós não estamos mais convivendo. A gente está terminando relacionamento e amizade pelo celular. Nós não estamos. A arte mais bonita. Então vai ter que ter muito diálogo, vai ter que ter diálogo, discussões públicas, audiências públicas, votação e ganhar. Aqui, se discutem até para o vereador, né? Uns acham injusto, legenda, outros acham justo, ou os que ganham acham justo. Os que não ganham acham injusto, que tinha que ser os mais votados. É 17, tem que ser os mais votados. Não, tem gente com 3 mil votos, que é o caso do coitado do Capitão América, 3 mil votos, não está eleito. 1.000 votos a mais que eu. Ou seja, é difícil demais. Por quê? Porque uma lei que ela parte do governo federal, a discussão não é aqui. Aqui é a discussão, se a gente tiver a liberdade como temos, de chamar o senador, que é, graças a Deus, bem acessível, o Cleitinho, mas nós não temos só ele não, porque a gente só fala o nome dele, mas nós temos ele, é porque 2 é morto, né? O Rodrigo Pacheco, e tem um outro lá de Belo Horizonte, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, o outro, gente, o radialista, como é que ele chama? Como que é o nome dele? Não. O pessoal tem costume de falar só do Cleitinho mesmo, né? Só Lembrar dele. Só do Cleitinho. É o da TV Alterosa? Como é o nome dele, gente? O Carlos Viana? Carlos Viana. Aqui, nós temos 3 senadores. Todo mundo só lembra do nome do nosso. Ué, e os outros não moram em Minas Gerais? Não, parece que não. O Rodrigo Pacheco é parece que não mora em Minas Gerais. Em Belo Horizonte. Não, parece que ele mora no País das Maravilhas. Lá em Brasília. Mas, de todo jeito, chamando eles vão ver, o povo de Divinópolis está muito eufórico, insatisfeito, nós vamos ter que discutir aqui. Onde é que nós vamos levar esse lixão? Que tem que ser aqui, tem, tá? Agora, pode ser por votação, pode ser até por uma urna, decidir isso. O lugar que perder, infelizmente, ganha. E vai ficar satisfeito o lugar que perder? Claro que não, mas é o custo-benefício de se tornar uma macro-região. Não é bonito a gente falar? Somos a capital do Centro-Oeste, a princesinha do Oeste. Para ser capital e ser princesa, para ser rainha ainda mais, né? A rainha é Belo Horizonte. Mas para ser princesa, não é só colocar a coroa na cabeça, não. Tem que colocar a coroa na cabeça e tem que aderir às regras da lei. Né? E às vezes a gente acha que na nossa cidade é só benesse que é bom. Não é, não. Né? O prefeito, secretário de saúde, os vereadores, eles carregam um trabalho difícil, que é tentar agradar a maioria, porque a todos não tem jeito. Não tem jeito. Você observa, nós estamos falando de UPA e lixão, que é o basicão, né? Mas nós vamos falar outras coisas mais, que eu adoro ser pressionado. Quer ver? A Carmeliela aqui no intervalo, ela acabou de me perguntar, ela falou assim, Modelano, você pode me explicar novamente, porque eu já fiz um programa, você me explicou, mas eu não entendi. E quem está em casa também, e ela quase que eu não dei explicação para ela, agora mesmo ela está me perguntando. Ela falou para mim assim, e resolveu o trem do povo tá esperando cirurgia? E por que o povo tá indo embora para Divinópolis, de Divinópolis tá indo lá para outra cidade para internar? Você podia me explicar isso? Por que o povo tá indo lá para Santo Antônio do Monte para medir pressão e diabetes? Que Divinópolis não é macro-região, Delano? Eu fiquei numa vergonha com essa pergunta dela, porque eu pensei assim, meu Deus... Foi por isso que você não respondeu? Foi por isso que eu não respondi. Mas responde agora. Agora eu vou responder, que agora, agora é pior, porque agora tem milhares de pessoas ouvindo. Primeiro, importante, né? A tal da fila única, que nós já fizemos um programa sobre isso, a tal da fila única eles falam do Estado, mas é uma invenção
uma portaria do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tentou fazer estudos, isso indifere de governo, de sigla partidária. O Ministério da Saúde tentou fazer uma portaria e uma convenção de regras para ver o porquê que o sujeito está esperando tanto para fazer uma cirurgia. Aí eles falaram, estudaram, gente, a forma menos problemática, a menos vai dar problema, é a gente fazer uma fila única com pré-requisitos. Se a pessoa tem urgência, se a pessoa tem exames, se a pessoa corre risco de vida, se a pessoa tem um prognóstico ruim. Então, eles fizeram isso e chegaram, então, nessa fila única. Mas está aberto a discussões ainda. Então, fizeram uma portaria. Recomendo que o Estado e os municípios sigam a mesma portaria do governo federal. Então, Divinópolis saiu na frente, seguindo essa portaria, mas outras cidades já fazem isso também. Da fila única, que não vai ter jeito de correr. Como é portaria, vai se tornar lei e, em algum momento, o que nós já fazemos, o Brasil inteiro vai ter que fazer. Porque senão não vai adequar as portarias e as leis do Ministério da Saúde, não recebe verba. Então, Divinópolis saiu na frente, está fazendo aí a fila única. E aí, as pessoas, mas minha cirurgia estou esperando há 2 anos. E nós já explicamos no outro programa. Você precisa de voltar à unidade de saúde e perguntar aqui, doutor, o senhor só falou para mim assim, colocação de prótese de fêmur. Isso para o Ministério da Saúde, ele não entende. Só tem que justificar melhor, que eu tenho que pôr a prótese de fêmur porque eu sou jovem, sou idosa, eu tenho um prognóstico mau, prognóstico bom, eu tive um acidente, eu não tive, tem que preencher para que eu possa subir na fila. Porque tem gente de todo tipo, tem gente que rasga o dedinho em casa e vai para a UPA, e não precisa, e já tem gente que tem um tumor e não tem atendimento. Porque o que rasgou o dedinho, que podia ficar em casa, pegou o lugar dele lá na fila. Aí você chega lá, tá aquele tanto de, agora mesmo passamos por isso, há uns 30 dias atrás, lotado de viroses. Poxa, você começou a tossir, você não vai para a UPA não. Você faz chá, você faz um leite quente. Aí o trem não resolveu. Aí vai. Mas estava lá gente que precisa de atendimento forte e gente também que não precisava. E aí isso embrulha tudo, a quantidade de gente para que os médicos atender é muita. Aí quando chega uma pessoa que precisa de verdade, a pessoa já não tem mais cabeça para raciocinar. Aí, quem está me ouvindo e você também na sua cabeça, está pensando assim, o que eu tenho com isso? Eu pago imposto, ou vocês que contrate mais médico. Não foi isso que você está pensando lá? Ah lá. Porque todo mundo que está ouvindo, eu sei o pensamento das pessoas. Porque eu já fui muito pobre. Eu é que não conto, porque eu não gosto de subir no trampolim para falar que eu sou filho disso, sou filho daquilo. Meu pai e minha mãe não tem nada que as minhas opções, nem políticas, nem sexuais, e nem de estudo. Pelo amor de Deus, deixe-os em paz. Né? Mas eu estudei e melhorei de classe social, porque é a única forma que tem, tá? Você só melhora de classe social estudando, não tem outro jeito não. Ou então casando com um homem ou uma moça bem rica, né? Aí você melhora também. Mas você vai virar gigolô, viu? Então é melhor estudando. Então, gente, tirando essas coisas, quem está me acompanhando na live, eu estou dando uma coçadinha aqui, que eu estou operado. Essa lesão aqui, porque o povo também é bom informar, é benigna, né? Porque até semana passada era maligna. É um câncer benigno, mas já vou adiantar. Câncer benigno em mucosa tem que tratar como maligno, como carcinoma in situ. Então, vai ser tratado, ainda está com ponto, vai ser tratado como um carcinoma. Mas não tenham medo de encarar doenças, de encarar perguntas, de vir aos programas e as pessoas te perguntar, de aparecer numa boa mídia, que mídia ruim não é bom ir não. Porque mídia ruim só dá coisa ruim. Agora, mídia boa, igual essa casa, que eu sou filho dela, trabalho aqui, é muito bom. Por quê? Porque a gente tem liberdade de falar. Inclusive, mas aí vem, né? O tal da democracia, que aqui em Divinópolis tudo funciona. Não, a democracia só não falta aqui, viu? Que é bom demais. Só lá no País das Maravilhas que não tem. O que acontece? Você tem direito de expressar, mas você tem que ter respeito, né? Você precisa de se expressar e ouvir. Porque as pessoas, elas têm atacado, não sou eu, nem sou você,
todos. A falta de paciência parece, ela tá geral. As pessoas, elas estão nervosas, estressadas, ansiosas. Não é com a saúde, nem com a rádio, é com elas mesmas, insatisfeitas com elas mesmas. Aí agridem umas às outras com palavras. Inclusive na rádio, de vez em quando chegam umas perguntas que não é democracia. Eu só leio qualquer, uai. Não é não? Tem que ler todas, Delano. Não. Tem que ler todas. Agrediu, você acha que eu vou ler? Eu não tenho um direito de ir e vir. Eu tenho o direito de ler ou não ler. Então as pessoas são bobas. Não é assim que faz. A gente encantua um político, não é agredindo ele em palavras, porque ele some de você. Você encantua um político é tratando ele com tranquilidade e colocando ele na parede de forma que as perguntas ele não consiga responder. Até hoje isso não aconteceu comigo. Com 51, estou doido para um dia acontecer. Porque quem trabalha com a verdade, ela é prática. Agora, se o outro não quer entender, ele que se trate. E não precisa ter obrigado. Que vergonha tenho eu. Nós estamos aqui fazendo um mandato, né, dos outros dois. Sabe por quê? Eu queria mostrar para as pessoas que eu fazia alguma coisa por elas. Ah, consegui, muito. Mas hoje, ô dó. Estou aqui, estou disponível, estou disposto e gosto do que faço. Não te atendi? Sinto muito. O cantinho da sua boca, eu não limpo. Por quê? Porque a gente não consegue a satisfação completa do ser humano. E a política é a mesma coisa. Vou dar outro exemplo. Que você conversou comigo agora mesmo. No intervalo, ela falou para mim assim, tem uma rua lá perto da minha casa que quer calçar. E eu vou dar da árvore também, né? Tem muito. Nós podemos ficar aqui o dia inteirinho que eu tenho em casa para contar para vocês. Tem uma rua lá perto da minha casa que precisa de calçar. Beleza. Ué, mas eu pago imposto, tem que calçar. Tá. Você paga imposto igual eu pago, igual o Ian paga, igual o Matheus paga, igual todo mundo paga. Todo mundo. Então, todo mundo tem direito de ter água, saúde, educação? Tem, mas isso é para inglês ver. Se a gente não ajudar o público, as parcerias público-privadas, as coisas ficam difíceis demais. Então, por exemplo, tem uma rua, aí a gente fala assim, ou vão comprar as pedras ou calceteiro, vão dividir. Pois nessa rua que tem um ou dois excomungados que não paga. Eu não quero. Aí todo mundo tem que fazer por ele. Agora vou dar outro exemplo da árvore. Lá perto da minha casa tinha uma dona que queria cortar uma árvore. A outra não queria. Eu acho que o Matheus lembra disso. Aí nós cortamos meia árvore. Essa cara satisfeita. Ai, gente. A árvore estava no meio do quarteirão. Uma brigava porque tinha que varrer as folhas. Tinha que tirar. A outra falava que tinha que ter sombra. Porque aquela coiseira toda que a gente já sabe, quando a pessoa defende a natureza, que é bonito mesmo. Bonito de se ver, né? Uma árvore hoje está valendo mais que um ser humano. Que dirá outras coisas, que não pode falar aqui também, que é... Nossa senhora, agora a minha pergunta é muda. A árvore cai, mata a pessoa, mas não corta. Aí tá, e uma queria cortar, a outra não queria. No mesmo quarteirão, as duas eram dona da árvore, gente. Todo mundo é dono da árvore, né? Sabe que eu já sei. Ó, para vocês duas ficarem satisfeitas, cada uma de vocês tem meia árvore. Eu vou cortar meia árvore. Acabou o problema. Porque as caras com vergonha. O povo passava lá e falava assim, mas que árvore esquisita. Só tá metade dela. Aí ela falou, porque é para agradar essa metade, para agradar a outra metade. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. E nós estávamos falando das pessoas idosas, viu? Não era duas jovens, não, que a gente acusa a geração de vocês, mas não é. É todo mundo. A impaciência, de querer as coisas para ontem, é desse jeito. Exemplos da saúde. Eu tenho convênio, o outro não tem convênio. Aí todo mundo tem direito ao SUS, todos nós. Eu sou médico, tenho. Você que é radialista tem. O Ian, que é chefe da bancada, como é que chama? Técnica de... O técnico de som tem, o Matheus, que é assessor parlamentar, todo mundo, o craqueiro tem, o presidente tem, o prefeito tem, o lojista, tudo tem, paga o SUS, nos impostos. Todo mundo tem direito ao SUS. E todo mundo vai ao SUS? Não, só quando o bicho aperta, só quando é caro. Porque quando é baratinho para fazer exame, eu escuto todo dia isso aqui, ó. Não, os exames você pede para o convênio, que aí não demora, não. Porque os exames não são caros. Agora pede uma ressonância magnética, que custa R$1.000.
E aí o cara tem alegação para ir ao SUS? Tem, consistente, viu? Eu tenho direito. Vocês 4 que estão aqui dentro dessa sala olhando para mim, beleza? Vocês 4 podiam me responder? O cara tem. Mas tem um mais pobre que tem também. É bom senso que o que tem poder aquisitivo desista e dê chance porque é menos válido? É um bom senso? É a mesma coisa do que você deu Não exemplo. foge a pergunta, não. É a mesma coisa de quem tem doença do câncer e você tá com uma tosse. Aí o do câncer que vai mas ter vocês veem isso acontecer? Não, aí não vê. A gente não vê. Não vê. Era mais viável, mas a gente não vê. Mais viável e mais bom senso. É. Cara, eu tenho um pouco mais de dinheiro. Eu não estou falando de gente rico. Eu tenho dinheiro para fazer a ressonância e o meu plano de saúde. Eu estou vendo que a fila tá grande. E os dois, todos têm direito ao SUS. E o cara tá precisando mais que eu. Poxa, vai lá fazer você e eu vou fazer a minha pelo convênio. Não vai. Ele vai para a fila do SUS quando o trem aperta. E aí, embola. Ué, mas embola. Aí você já me fez a pergunta também. Você já perguntou para mim assim, o que eu tenho com isso? Eu pago imposto igual todo mundo. Eu quero tratamento igual. É verdade. É verdade. A consistência, o buraco é muito... Tem perguntas que não têm respostas. É verdade. Né? Por que esse país, então, não acaba com todos os convênios e fica com o melhor do mundo, que é o SUS, e não põe ele para funcionar? Ah, mas vocês que é por... É de jeito que eu escuto todinho. Eu que eu tenho verbalizado, né? Aqui bateu, levou. Ah, mas por que vocês políticos não resolvem isso? Nós estamos custando a resolver dentro da casa da gente, o que dirá decidir pelos outros. Que Muncado gosta da gente, Muncado não gosta do cabo da sobrancelha. Até que tá bonita hoje. Carla Maria, você tirou a piaçava? Porque tá lindo. Eu não tirei não, tá do mesmo jeito. Hoje já tá lindo. Olha só, 8h43 agora para finalizar que o nosso tempo já voou. Finalizando. Ah, não. E aí, quem quiser te procurar no gabinete, falar mais sobre saúde, tirar dúvidas, como fazer, dar aquele resumão assim, final desse balanço. Ai, meu pai, é muito assunto, mas aqui, e tem o tempo da rádio, da TV, isso é verdade. Quando você tiver, se você quiser me chamar mais pra gente discutir, porque é muito bom. É muito bom. Muito gostoso. Você viu? Isso. Vocês tiveram informações, né? Isso. Informações sobre o lixão, por que é aqui, informações de por que tem que ter 2 UPAs em Divinópolis, né? Porque agora nós não precisamos de outras cidades mais. Inclusive agora já pode acabar a parceria com as outras cidades, porque eu acho que só Cajuru vai depender. Eu não me lembro se Cajuru tem 100 mil pessoas, 100 mil habitantes, porque lá ainda não pode ter UPA. Né? Então tem que usar a nossa aqui mesmo. Nossa aqui. Então, gente, a gente deu muita informação, informações que às vezes você que está em casa acha, né, que ao inaugurar o hospital público nós vamos solucionar. Não vai. A UPA é uma amostragem do hospital público. Nós falamos aqui sobre a responsabilidade dos demais prefeitos e demais secretários de saúde, no qual nós estamos responsabilizando apenas o nosso prefeito e a nossa secretária de saúde. Isso não pode acontecer. Nós falamos aqui do porquê que as cirurgias demoram muito. Nós falamos aqui dos direitos das pessoas de usarem o SUS, que é universal, e é universal mesmo. Mas o bom senso precisa de prevalecer, a compaixão e a caridade. O outro precisa mais de mim, então deixa ele ir e depois eu vou. Eu estou sempre disponível. Como nós gravamos hoje, pela primeira vez em Divinópolis, numa mídia, né? Nunca gravei numa mídia. Nós vamos deixar esse evangelho aí na minha rede social, vai estar marcado, tanto a rádio quanto eu, pode entrar lá, fazer perguntas educadas eu respondo, perguntas mal educadas eu só curto, viu? Para eu ganhar os cobre, porque depois no final do mês somo as coisas boas e as coisas ruins. Eu só respondo pergunta educada, mas não apago as mal educadas, que é para ganhar 1 centavo no final do mês, viu? Então, você sabia? Você sabia? Que se eu deletar, eu perco 1 centavo. Aí você perde, isso mesmo. Então eu curto, não respondo, mas também não apago. Não é democracia? Para lembrar, mas é para lembrar também. Porque depois, eu quero terminar o programa, desse jeito que eu vou explicar aqui, ó. Carla Mariela, Ian e Matheus. E queria perguntar para vocês. Existe a razão, põe na cabeça de vocês aí, razão e o amor. Só tem 2 opções, tá?
tem outro não, porque igual mesmo você inventa outro. Só tem duas opções. Existe a opção razão e amor. Qual das duas palavras, a razão ou o amor, que prevalece, que o tempo não corrói, que o político não destrói e que nunca acaba? A razão ou o amor? Eu vou responder. Antes você agia com amor, hoje você age com razão, mas com razão. Porque senão, se você for agir com muito amor, acaba que você leva e o outro sobressai. Sei, E aí? pode E ligar aí, ó? amor, você acertou. Eu errei? Errou. Porque antes eu agia muito com amor, hoje eu Não é agir. É isso que é a resposta do Ian, tá certo? Você tá correta. A razão, a Carla falou a explicação. Hoje eu ajo mais com a razão. Daqui a 10 anos, essa razão da Carla não é verdade e ela muda a razão. O amor continua amor. Tem que sobressair o amor, mas há momentos que tem que ter a razão Só ali para poder... momento. Só naquele momento. Depois de uma década, a verdade se torna menos verdade. Não enche o olho d'água, não. Ah, Obrigada, beijo. doutor Delano, obrigada. Eu amo quando você vem, que a gente aprende muito.